Gente, vamos falar agora de intenção de voto para 2022 e também sobre a avaliação do governo federal. Paulinha, uma pesquisa feita pela XP Investimentos não traz bons ventos para o presidente Bolsonaro, né? Pois é, então vamos aí tentar trazer o máximo de dados dessa pesquisa XP e PESP, que foi divulgada na terça-feira. É uma pesquisa que tem margem de erro de 3,2, entrevistou 1.000 pessoas por telefone em todo o país entre os dias 11 e 14 desse mês. Então, a gente tem ali um cenário para primeiro turno, a proposta do cenário 1, que é quando dão-se os nomes, né? E aí as pessoas escolhem entre os candidatos que eles colocaram. Então, colocaram ali Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Sérgio Moro, Mandetta e Eduardo Leite nesse cenário 1, no qual Lula vence com 40% dos votos, Bolsonaro em segundo com 24% dos votos. Ciro Gomes fica em terceiro com 10%, Sérgio Moro em quarto com 9% e temos também Mandetta e Eduardo Leite com 4%, os dois. Não responderam, não sei, branco, nulo, nenhum, 9% nesse cenário 1. Aí tem um outro cenário proposto, né? Também disse o nome dos candidatos e as pessoas votam. É o cenário 2. Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Mandetta, João Dória, Datena e Rodrigo Pacheco. Boa, velho. Nesse cenário, o Lula também vence com 37%, Bolsonaro em segundo com 28%, Ciro Gomes em terceiro com 11% dos votos, Mandetta com 5%, empatado com João Dória e Datena, e Rodrigo Pacheco com 1%. Permanece ali em 9%, não responderam, não sabem, nulo, branco, enfim, esses que ainda estão confusos aí. Aí tem uma outra proposta, que é o voto espontâneo. Então, nenhum candidato eles falam em quem você vota. Certo. Qual é o seu voto, né? E temos aí, então, essa pesquisa com Lula 28% das intenções de voto, 6 pontos percentuais a mais do que o Bolsonaro. Então, tá aí, temos esse cenário, mas não sei, não responderam. Aí cresce, né? 33%. As pessoas ainda confusas. Se você não põe o nome, quem que vai estar. As pessoas ainda ficam um pouco confusas em relação a quem votar. E distante, né? Pesquisa aí, segundo turno, amores. Porque não basta um primeiro turno. Vamos entender aí cenários para o segundo turno. O que acontece... A boca do jacaré. O que acontece em geral no segundo turno é que o Lula e o Ciro Gomes têm mais de 10 pontos percentuais de vantagem sobre Jair Bolsonaro, né, em eventual segundo turno. Então vamos lá. Na proposta de um segundo turno, Lula e Bolsonaro. Então temos Lula aí com 51%, Bolsonaro com 32%. Ciro e Bolsonaro, uma projeção para segundo turno. Ciro teria 12% a mais do que Bolsonaro. Então, Ciro 44%, Bolsonaro 32%. O Bolsonaro também perde em projeções de segundo turno, de acordo com essa pesquisa, para Moro, Dória, Mandetta e Leite. São mais próximos os percentuais, né? Então, contra o Moro 36%, Bolsonaro 30%. Com o João Dória, Bolsonaro perde, né? Dória 37%, Bolsonaro 35%. Eduardo Leite, que governa o Rio Grande do Sul, esteve aqui no Morning Show, também venceria o presidente, né? A gente teria aí 35% para o Eduardo Leite e Bolsonaro com 33%. E como vocês trouxeram no começo do programa, o Mandetta também se alia em segundo turno com o Bolsonaro, venceria por 38% a 34%. Já no mesmo cenário de segundo turno, dos mesmos candidatos contra o Lula, ele venceria todos, né? Ciro, enfim, todos esses que a gente trouxe aqui. Rejeição, a taxa de rejeição. Então, temos aí 61% dizem que não votariam de forma alguma em Bolsonaro. Mas a taxa de rejeição do Lula também ainda é alta. 45% não votariam de forma alguma no Lula. E a questão também da avaliação negativa da gestão Bolsonaro, né? Chegamos aí a 54%, esse número que vem em crescimento desde outubro de 2020. Então, em outubro de 2020, 31%. Agora chegamos a essa taxa de 54%. Estamos falando de menos de um ano e mais de 20... Não, mais de um ano.
Em agosto, né? E durante a pandemia, né, gente? Isso também tem a ver com essa questão da análise a respeito de como foi a condução do governo dentro da pandemia. 23% dos eleitores ainda avaliam o governo atual como ótimo ou bom, mas esse é o patamar mais baixo desse índice desde que o Bolsonaro se tornou presidente. Então, é um índice que também vem caindo. Teve inúmeros pontos aí, né? Questão de acreditar se você vai manter o seu emprego, se você acha que o rumo da economia está correto. Foi muito ampla essa pesquisa. Intenção da vacinação, a gente teve até um número bem legal, 96% dos entrevistados ou já se vacinaram, ou pelo menos têm a intenção de se vacinar. E teve também ainda o questionamento do voto impresso, que dentro dessa pesquisa, o grupo contrário ao voto impresso somou 58% contra 36% que seriam favoráveis ao voto impresso. Então, estão os dados aqui para vocês avaliarem. Eu queria pontuar duas coisas aqui antes de passar para o Zé, para a Bruna e para o Joel. Eu acho que um ponto, toda pesquisa deveria mostrar o seu questionário, né? Eu acho que isso poderia ser muito importante, assim, até para a transparência das pesquisas, porque o questionário, ele sempre dita a regra de uma pesquisa, seja lá qual for. Se eu quiser que uma pesquisa... Você acha que até a ordem, né? Com certeza, como foi isso feito. é a coisa mais importante. Eu acho que toda pesquisa deveria mostrar, olha, está aqui o resultado e essa daqui é a nossa metodologia, isso daqui é o que está feito. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é inegável, e quem disser que não, que essa pesquisa é uma mentira, não sei o quê, é inegável o aumento de rejeição do Bolsonaro. Isso é uma avaliação que qualquer um tem que fazer. E na minha avaliação isso se deve a um ponto. Eu acho que a coisa da pandemia perdeu força, Paulinha. Eu não acho que a gente tem uma força significativa. Por exemplo, quando a gente vê, não usou a máscara, aglomerou aqui, isso aí eu acho que perdeu força. A própria CPI desgastou. O que eu acho que está pegando, eu acho que aí é o ponto. Teve pergunta em relação à CPI também, e mais da metade acha que a CPI está fazendo um bom trabalho. O que eu acho que está desgastando o presidente da República, ao meu ver hoje, é a situação econômica. Nós estamos com uma inflação batendo quase 10%. É assim, nós estamos discutindo aqui, por exemplo, semana passada, qual que era o debate? O debate semana passada era voto impresso. Sábado foi impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Segunda-feira, o ministro general Heleno fala do artigo 142. Isso tudo está aqui. Está aqui, ó, está aqui em cima. Faz parte de uma casta, de uma bolha que tem acesso à rede social, que tem acesso à tecnologia, que recebe informação de uma maneira mais rápida. Agora, aquele cara que está preocupado em colocar a carne no prato do jantar, fazer aquele churrasquinho uma vez por mês, duas vezes por mês, preço da gasosa, óleo de soja, carne, esse cara está vendo o preço disso tudo aumentar e esse cara está criando uma rejeição em relação a isso. Ou não, eu quero saber de vocês, como é que vocês veem isso? Vocês acham que o povo brasileiro vota de acordo com o bolso? O que você pensa sobre isso, Zé? Início, pesquisa. Essa pesquisa ela é frágil, né? Um universo pequeno, através do telefone, e a gente tem que indicar que é uma pesquisa frágil. Mas, mesmo assim, é um histórico da mesma pesquisa que indica claramente que o presidente Jair Bolsonaro tem uma rejeição aumentada e cai, sim, perante a opinião pública. Agora, veja bem, o presidente Bolsonaro está sofrendo um cerco em 3 flancos. Primeiro, um cerco político no Congresso Nacional. Por mais que ele tenha chamado ali líderes importantes do centrão para o governo, ele sofre um cerco no Congresso Nacional. A gente vê projetos do governo travados na gaveta, além de indicações para o Supremo, Procuradoria, enfim, as pautas do presidente travadas, um cerco político, depois um cerco de opinião. Os veículos de comunicação têm uma má vontade danada com o presidente Jair Bolsonaro, derramando todos os dias notícias negativas, e isso tem, sim, um impacto muito grande. As mídias sociais defendem, falam, mas estão muito em bolhas, muito em bolhas. Quem não gosta de um grupo de direita ou um grupo bolsonarista, sai do grupo, tá? Sim. Então, viraram bolhas. E o terceiro cerco, que é esse cerco jurídico. Ninguém aguenta uma guerra tão grande e uma pressão tão grande assim. O presidente do PSD, Gilberto Kassab, está defendendo a candidatura do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que aparece aí com 1%, mas já aparece. Ele não fala desse assunto, proibiu os assessores de tocarem neste assunto de disputar a presidência da República. Mas esta é a esperança.
E Gilberto Kassab disse aqui, no encontro com líderes políticos, de que o presidente Jair Bolsonaro talvez nem seja candidato, para se ter uma ideia de como há no mundo político uma resistência. Então, isso aí é o resultado desta resistência. Mas eu digo que só peru é que morre de véspera. Na eleição não é assim, não. A eleição é decidida lá na frente e ainda falta muito e depende da campanha. Não, isso eu concordo plenamente com vocês. Agora, o único ponto, Zé, que eu queria destacar aqui da tua fala, em relação a essa pressão da mídia, isso existe e com certeza a gente vê acontecendo em relação ao governo. Uma certa má vontade, isso é inegável. Agora, se a gente for pontuar também, por exemplo, a proposta de reforma do imposto de renda que foi apresentada pelo governo, que ainda bem não foi votada ontem, que tributa dividendos de pessoas jurídicas, isso aí é um tapa na cara da classe média. Claro. Ou seja, o governo está jogando errado. É fato isso. Está apresentando e está dando com a testa na parede em alguns temas. E na minha avaliação, principalmente o tema econômico, a gente precisa destacar aqui, porque essa proposta que foi feita em relação à reforma tributária, isso aí, além de colocar uma boa parte das pessoas, dos brasileiros contrários aí à política econômica, colocaria contrariamente a classe média. Não sei o que vocês pensam sobre isso, esse nem é um tema que a gente está pautando aqui, mas eu acho que tem tudo a ver com isso. A questão, sim, pelo menos para mim, é econômica. Reforma tributária sem reforma administrativa antes, não vale a pena nem a gente começar a discutir. Tem que diminuir o tamanho do Estado para a gente fazer uma reforma tributária que desonere, né, todos os setores da sociedade. Agora, tem um ponto, Paulo, que eu gostaria de complementar, que é o seguinte: eu acho, sim, que há desgaste, todo presidente há. Mas, o que eu vejo? Uma vez, em 2019, eu tive acesso a uma pessoa que participou da campanha do Bolsonaro de 2014 a 2018, né, que foi a campanha longa. E essa pessoa me disse, as pessoas... eu falei, mas por que teve esse disparate entre as pesquisas de 2018 e o resultado da eleição? Ela falou, porque o Bolsonaro é um candidato do Brasil profundo. O Bolsonaro é um candidato dos interiores e essas pessoas não fazem parte das pesquisas. A metodologia das pesquisas ainda não incluiu essas pessoas. Então, é por isso que a gente vê esse disparate. Então, nesse sentido, Paulo, eu concordo com o Zé que há uma fragilidade dessa pesquisa, por mais que sim, haja rejeição e tal, eu acho que nós estamos olhando demais para o nosso umbigo. Nós quem? Nós que vivemos em capitais, que temos acesso à rede social, que estamos o dia todo no Twitter e que somos também partes de uma ou de outra bolha. O Brasil é muito grande, a população é muito significativa e os interiores não são ouvidos, mas é nos interiores que talvez esteja grande parte do eleitorado do Bolsonaro. Então, eu acho que é daí que está a fragilidade, saiu uma pesquisa recentemente, acho que a Paulinha pode até me corrigir, que acho que 0,04% da população que usa o Twitter. É muito população brasileira. Quer dizer, uma bolha enorme, né? Você se basear por rede social, a popularidade de candidato. Com certeza. É muito A pessoa frágil. Me disse que a campanha foi feita no Brasil profundo. E ela falou, você sabe, o pessoal fica falando, todo mundo quer ter mérito sobre quanto à eleição do Bolsonaro. O mérito mesmo foi nesse tipo de campanha ali, com o pessoal falando o que ia acontecer com as crianças na escola. Isso estou só compartilhando com vocês uma informação que eu tive de uma pessoa que trabalhou na campanha. Por isso que eu acho que seria importante a coisa do questionário. Claro. Por isso que eu acho que seria importante uma certa transparência nesse sentido por parte da divulgação da pesquisa. Mostrou resultado, mostrou questionário. É pequeno, né? Joel, você. Paulo, nessa questão eu concordo 100% com o seu diagnóstico que você deu aqui. A gente passa semanas, Bolsonaro levantando aí cortinas de fumaça, discutindo temas espúrios, é voto impresso, é impeachment de ministro, é golpe militar, é artigo 142, essa discussão toma o debate público. Mas as questões reais que afetam concretamente o dia a dia das pessoas estão deixadas completamente abandonadas. Ninguém parece no governo federal se preocupa com elas. E a primeira, a que mais afeta as pessoas no dia a dia hoje, é justamente a inflação. É o aumento de preços dos bens no mercado, é o aumento de preço do combustível. Isso as pessoas sentem e as pessoas vão se irritando. Mesmo com o Bolsonaro continuando aquele discursinho, mas tanto discursinho e não consegue resolver e melhorar a vida prática, a vida concreta. E dessa percepção, a gente parte para o debate que vai além disso. Tá bom, o que o governo pode fazer para ajudar a economia, para ajudar o Brasil a gerar empregos, o desemprego segue alto, para ajudar a inflação baixar? Infelizmente, ele não está fazendo.
Porque a gente tem um desajuste total entre o que foi a política do Banco Central de abaixar os juros, que ajudou, porque ajuda a economia a crescer, ajuda as pessoas, as empresas a investir e todo o resto, mas baixou os juros sem que o outro lado, o lado da equipe do Paulo Guedes, conseguisse controlar os gastos e a situação fiscal do Brasil, sem que conseguisse arrumar as contas do Estado brasileiro. O que existia de proposta do tal do liberalismo econômico na equipe do Paulo Guedes, uma parte já foi totalmente abandonada, a agenda de abertura econômica, por exemplo. Outra parte, que ainda aparece de vez em quando na discussão pública, mas já foi 100% cooptada por interesses fisiológicos de partidos aliados ao governo. Por exemplo, a privatização da Eletrobras, que vai exigir que o Estado brasileiro gaste mais até do que ele vai ganhar em ajudas e compras de combustível de termoelétricas, sei lá onde no Brasil, para agradar elites políticas. Como no caso da reforma administrativa, também já desidratada ao máximo, ela mesmo se passasse hoje em dia, economizaria zero do Estado brasileiro. E na reforma tributária. A reforma tributária era para simplificar os impostos do Brasil. Isso já foi jogado no lixo. Ele quer agora conseguir aumentar a faixa de isenção do imposto de renda. Só isso. Vai agradar algumas pessoas, vai ter um impacto ruim para o próprio Estado e para as empresas, porque ele vai tirar a conta dos indivíduos que pagam, que vão ter a isenção do imposto de renda maior, vai tirar essa conta dali e botar a conta nas empresas e na tentativa de taxar os lucros e dividendos. Agora, tem o novo Bolsa Família aí, né? Na história, e quer pagar isso também. Que isso muda eleitoralmente. Eu acho que agora não está definido o valor. Isso muda. O problema é que o auxílio emergencial, né, por causa da pandemia, ele gerou, deu impacto na economia, que foi algo que ninguém esperava. Agora, eu acho que se no primeiro ano, se não tivessem sido, sim, feito uma série de economias, se não tivesse sido feito uma série de privatizações, se as estatais não tivessem saído do prejuízo, a gente estaria quebrado. Não é verdade você desqualificar o trabalho de Paulo Guedes, o trabalho do Ministério da Economia, porque se não fosse esse trabalho, nem dinheiro para auxílio emergencial e Bolsa Família a gente teria hoje. Foi um pífio trabalho e não temos o dinheiro para Bolsa Família. Tanto que o Paulo Guedes está querendo o quê? Furar o teto de gastos. Ele está com uma PEC, o grande projeto do Paulo Guedes agora, além de tentar gastar mais com Bolsa Família, é a PEC dos precatórios, para furar o teto de gastos. Essa é a realidade do Brasil. Infelizmente, com toda aquela banca que ele montou de privatizar trilhões, privatização real de empresa, não de subsidiária, de empresa matriz estatal, foram feitas zero nesse governo. Inclusive, o governo criou novas empresas estatais. Deixa eu falar... Então, essa agenda não foi. Joel, e a agenda de liberalização de impostos também atolou no fisiologismo e no discurso eleitoral. Deixa eu me despedir aqui do nosso Zé Maria Trindade. Zé, você quer falar mais alguma coisa? Algum último comentário? Fica à vontade. É só dizer que a Bruna tem toda a razão quanto ao sucesso da campanha do presidente Jair Bolsonaro. Não foi só em mídias, não. A mídia apenas apareceu um lado. Eu tinha certeza de que Bolsonaro não teria menor chance. Mas é que o mundo é dividido em dois caos, dois tipos de caos, caos 1 e caos 2. O caos 1 é aquele previsível. Se alguém descobrir uma fórmula de que o dólar terá um valor em dezembro, imediatamente passa a ter esse valor agora, porque todos vão comprar no valor de dezembro. Agora, o caos 2 é quando há interferência. E essas interferências aconteceram e que acabaram levando o presidente Jair Bolsonaro ao poder. Eu descobri, lá no início, que isso aconteceria quando os deputados chegavam do interior me relatando, mais de um. Olha, empresários, donos de loja lá na cidade do interior estão defendendo o Bolsonaro. Olha, fazendeiros lá do interior estão defendendo o Bolsonaro. Aí é que eu fui entender qual era a mecânica deste episódio, deste grupo que se uniu e que levou o presidente Jair Bolsonaro à presidência da República. Não foi mídias sociais. É uma bolha mídia social, muito importante, reflete muito, mas não é exclusivamente isso. Muito Agora, bem. Paulo, quanto aí às pesquisas, é apresentado ao eleitor e cada pesquisa, cada fase da pesquisa é mostrada. Alguns são espontâneos. Em quem você votaria? Aí ele diz, tem um resultado. E apresentando as placas para eles, é outro resultado. Agora, por telefone, ninguém sabe exatamente como é. A metodologia, né, Zé? Metodologia é fundamental nessa história. Zé, abração para você.